Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos os Operários da Paz. Estamos aqui todos os dias, orando na corrente de orações com o nosso querido anjo Ismael. Hoje eu trouxe do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Chico Xavier, sobre o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Além do trabalho-obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Que maravilha, né? Trabalharmos. É trabalho luz, é trabalho paz, é trabalho amor. Porque o trabalho, além, né, de ser para o progresso de todos, porque nada fica parado. Nós somos energia, nós somos luz e precisamos, né, usar essa luz e essa energia nos braços, nas pernas, para trabalharmos. E o trabalho que fazemos para os nossos irmãos, primeiramente é para nós, porque nós também recebemos. E então, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar de coração, e aí nós estaremos sempre felizes, alegres, porque o trabalho nos dá harmonia, força, equilíbrio. Então, fiquem conosco e logo estaremos aqui novamente. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Que maravilha, né? Esse momento de luz, de paz, que nos une, que nos fortalece. Ouvindo a Verinha falar de trabalho, né? A importância do trabalho. Não só o trabalho remunerado que a gente precisa para nos mantermos, né, nesse mundo, mas também o trabalho que nos dá prazer pela alegria de servirmos, porque fazermos o bem para outra pessoa é um trabalho de amor. Esse trabalho de amor é que nos dá alegria. Hoje a gente está falando também muito de alegria, né? De trabalho e de alegria. Nossa corrente hoje, ela, né, está puxando muito para o lado da alegria. Então, a felicidade, né? O que nos faz feliz é um trabalho
feito com carinho, feito com prazer, né? Você trabalhar naquilo que gosta, fazer aquilo que ama, e trabalhar em prol dos outros nos faz feliz, nos traz esta alegria que a gente tanto busca, né? Então é isso, uma leitura maravilhosa, uma leitura que nos alerta para que coloquemos a mão na massa, né? Botemos a mão na charrua, como dizia, vamos trabalhar para Jesus é um trabalho com muita remuneração, porque quem trabalha para Jesus recebe de Jesus as bênçãos da paz, da alegria, recebe a luz de uma consciência tranquila. Então, o trabalho é uma lei, né? É uma lei. O trabalho seria, para todos nós, uma necessidade em todos os sentidos. Então é isso, meus amigos. Obrigada, Verinha. A tua leitura foi muito boa, muito bonita, muito propícia agora para o momento. E que tenhamos todos, né, uma boa noite de prece, de orações, nos ilumine sempre. Obrigado por estar aqui com vocês novamente. Boa noite a todos. Muito oportuna a leitura da Verinha, os comentários da Margarida, nossas irmãs queridas, da nossa família, né, dos Operários da Paz. E é muito importante porque o nosso modelo e guia, que é nosso mestre querido Jesus Cristo, ele veio e serviu todos nós. Ele veio para servir. É um rei, né? Um rei que veio servir. Então, ele é o nosso modelo, que a gente possa exemplificá-lo e seguir as suas lições e trabalhar uns pelos outros, orando, em pensamentos positivos, atitudes gentis, consoladoras, né? Fraternas. Em todas as situações, a gente pode fazer esse trabalho de caridade, de fraternidade, para que a gente vá formando aí uma grande egrégora de paz, de saúde para o nosso orbe terrestre, que beneficia a nós e todos, né? E a gente assim vai irradiando diariamente e vai acostumando, habituando os nossos corações, os nossos neurônios a trabalhar sempre nessa tônica, né? Criando aqueles neurotransmissores maravilhosos que nos deixam bem e a gente também contagia. E é isso que a família dos Operários da Paz faz diariamente, aqui presencialmente, como estamos aqui online, né? Ou acompanhando, ou mesmo offline, mas focado aqui neste momento. Então, unamos as nossas forças, os nossos corações e sigamos firmes trabalhando para o Cristo. Boa noite a todos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Como Margarida falou, uma alegria estarmos aqui novamente para nos fazer o nosso trabalhinho, né? Que a gente pensa que a gente está fazendo algum trabalho, algum benefício, mas o calor, né? A força, quando se liga um fósforo, por exemplo, a parte mais que recebe mais luz é na base. Então, a gente pensa que está ajudando, mas, na verdade, é nós que estamos sendo ajudados. E o trabalho, como toda ocupação útil, ele faz parte integrante desse movimento da vida. Tanto o trabalho quanto o descanso. Não adianta só trabalhar, trabalhar, trabalhar sem descansar. Então, o trabalho e o descanso seria talvez como a noite e o dia, né? Se tiver só uma noite sem dia, aí a gente não se dá bem. Se ficarmos sem a noite, aí os nossos dias ficariam muito cansativos. Então a vida é sempre esse balanço, sempre esse universo de balancear as coisas para a nossa própria harmonia. E como disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então, nós temos esse convite para todos nós para estarmos atuantes, sejam durante as preces, seja no nosso trabalho,
diário, o ganha-pão, ou seja, nos nossos trabalhos doutrinários. Que Deus nos abençoe. Então, vamos unir as nossas forças, né? Vamos ver aqui as nossas queridas aqui. Nós temos aqui a Maria Lourenço, do Rio Grande do Sul, Marili do Paraná, Laurinha, lá do Rio de Janeiro, e vamos aí a Verinha do Rio, Margarida de Santa Catarina, eu aqui de Teresópolis, o Márcio lá da Carolina do Norte. Então, estamos aí em 2 países, em várias cidades, né? E vamos aí, então, juntar as nossas forças e orarmos juntos. Prece de cura. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual às almas que sentem dor. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com a sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja. Autor desconhecido. Oração para pedir saúde. Divino Espírito Santo e Criador, renovador de todas as coisas, vida da minha vida. Com Jesus Cristo eu vos adoro, agradeço e amo. Vós que dais vida a todo o universo, conservai em mim a saúde, livrai-me de todas as doenças, de todo o mal. Ajudado com a vossa graça, quero sempre usar minha saúde para colaborar convosco na construção de um mundo melhor para todos nós. Peço-vos ainda que proteja com vossos dons de sabedoria os médicos e todos os que se ocupam dos doentes, para que conheçam a verdadeira causa dos males que destrói ou ameaçam a vida dessas pobres pessoas e possam também descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defender a vida e curá-la. Amado Senhor, Pai de toda a vida e saúde dos enfermos, seja sabedoria nesta humilde oração. Vós que sois o Pai de todos, intercedei por mim, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontram os irmãos em sofrimento, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que os assistais nas suas aflições.
Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que compreendam que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhes confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero, que lhes faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para eles o meu pensamento, a fim de que os ajudem. Que assim seja. Na ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam, desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Capítulo 158 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De quem precisa te humilhar.
alguém enfim compreender, imitar Jesus. Quando disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que eu não perca não a vontade de amar meu irmão, fazer o bem sem ver a quem. Se tiver que amar, ame agora. Viver é sorrir pra vida, é perdoar quem nos faz mal. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, apenas sinta mais compaixão de quem precisa te humilhar e te ofender pra se sentir mais forte. É só pensar em Jesus, o tanto que ele sofreu para nos deixar o exemplo, e a gente vai conseguir, sem dúvida, devagar e sempre. Oh, Jesus, oh, Jesus. Ninguém cruza nosso caminho por acaso, ninguém entra em nossa vida sem nenhuma razão. Tudo tem o seu porquê. Deus deixou a fé, o amor e o perdão. Ontem já foi e o amanhã talvez nem venha pra você. Por isso perdoe mais, oh Jesus. Gratidão é sempre, né? A palavra, a primeira palavra que nos vem, por essa união, por essa corrente de paz, de amor, de luz, de cura, que peçamos a Deus que sejamos mais fraternos, mais solidários, mais amigos, que tenhamos no nosso coração essa luz que tanto é falada, né? Que Jesus nos disse: vós sois luzes. Então, que possamos acender essa luz e derramá-la por todos. E assim, queridos irmãos, com o coração bem abençoado, bem amparado, todos nós dizemos uma boa noite, um sono tranquilo e um amanhecer cheio de esperança. Boa noite. A gente se emociona, a gente perde até a palavra, mas encerrando, né, esse momento tão abençoado, onde todos nós necessitamos de escutar essas palavras. Cada mensagem nos trouxe um esclarecimento, uma luz, uma esperança.
Cada mensagem hoje aqui nos chama a orarmos mais, a termos mais fé em Jesus, por todo o sacrifício, por tudo que ele passou, por tanta dor, para nos trazer uma lei tão simples, a lei do amor. E como diz a música, se alguém te magoar, te ferir, perdoa e segue. Nós temos que trabalhar a nossa mudança íntima, a nossa conduta moral, através do amor ao próximo. E amar o próximo é compreender que todos nós somos frágeis. Nossa evolução ainda está nos primeiros passos, né? A gente está crescendo junto. Aqui nesse grupo, a gente está crescendo junto, né? E aprendendo muito. E o que mais a gente aprende aqui é sermos fraternos, como disse a Verinha, a sermos mais fraternos, a nos vermos como irmãos, né? E como irmãos, a gente tem que se abraçar, se unir, se perdoar e se amar. Eu li uma frase de André Luiz hoje, que ela diz que nós somos aquilo que amamos. E eu achei interessante porque se nós somos aquilo que amamos, então nós temos que amar o nosso próximo, senão nós não vamos nos amar. E o amor é que nos conduz à tranquilidade, ao equilíbrio. Então, vamos encerrar, né? Eu vou encerrar minha parte pedindo, né, para que todos que estejam nos escutando, não só os operários da paz, todas as pessoas, criem o hábito da oração, ao acordar de manhã, antes de dormir, durante o dia, porque o pensamento positivo é uma oração. Então, quando a gente diz vamos orar constantemente, não é que nós tenhamos que ficar ajoelhado em rezas, mas é o pensamento positivo, o pensamento no amor, o pensamento de luz para o nosso planeta, para a nossa vida, para a vida dos nossos vizinhos, de todos os nossos amigos, que nós tenhamos a oração como remédio, melhor remédio eficaz para nossas almas, e é isso que nós, os operários da paz, fazemos nesse momento, orar e trazer, não só ao nosso coração, mas ao coração de todos, muita paz, muita esperança e muita luz. Gratidão a todos e uma boa noite. Boa noite, que essas luzes e essas bênçãos que nos circundam, né, criadas na corrente de orações, nesse trabalho maravilhoso dos operários da paz, nas preces, nas mensagens, na música, que essa energia balsamizante fique conosco durante toda a noite, que tenhamos uma noite serena, tranquila, um dia maravilhoso amanhã e, novamente, aqui um encontro às 21 horas para orarmos e nos inundarmos de luzes e bênçãos vindas dos nossos mentores, do mentor da corrente de orações Ismael e toda essa equipe maravilhosa. Boa noite a todos e tenham realmente uma noite serena. Nós também agradecemos por essa oportunidade e desejamos a todos uma ótima semana, uma boa noite para todos e até breve. Boa noite. Boa noite.